Mais uma vez a paz do Senhor a todos os irmãos aí do outro lado. Amém. A conexão voltou sim, irmão André. A conexão voltou. Então eu gostava de agora mesmo começar já compartilhando um testemunho com os irmãos. Eu estou no campo missionário, não é? A igreja aqui em Angola está plantando uma nova igreja fora da capital. E eu e o missionário João, que não está aqui agora, está comigo nessa missão, levando a palavra de Deus naquela região. Irmãos, nós estamos a viver dias magníficos, dias magníficos. Quando Deus nos incumbiu esta obra, eu estava trabalhando, né? Estava trabalhando e felizmente, digo isso uma felicidade, tive que deixar o meu trabalho, deixei o meu trabalho para poder ir no campo missionário, atender o chamado de Deus a todos os povos, para atender o chamado de Deus a todos os povos. Irmãos, eu sou casado há 5 anos, não é? Com a minha esposa Yara, que está aí do outro lado com os miúdos. Temos 2 filhos. E aqui em Angola, África, normalmente o jovem quando casa, as famílias cobram muito emprego, cobram muito posses, cobram muito casa, bens, entre outros. E é normal que as pessoas depois de casar vão acumulando a sua herança para posteriormente então poder desfrutar com os seus filhos. E nesse momento que eu estava em construção, digamos assim, da minha herança, daquilo que eu estava conseguindo com a minha esposa, o Senhor nos chama para o campo missionário. E não é uma missão de irmos lá e voltar, temos que ir lá viver. E então o meu pastor, o pastor Mauro Santos, ele falou comigo dessa possibilidade de eu poder ir lá para este campo. E eu estava trabalhando. Irmãos, foi uma decisão que eu tomei juntamente com a minha esposa, graças a Deus. Isso é a vantagem de termos companheiras que servem ao Senhor. Então ela deu-me força e juntamente então nós tomamos essa decisão. Eu deixei o meu trabalho. Para vos dizer uma coisa, como é que o diabo trabalha, o diabo é malandro, ele. Então, quando Deus me chama para esta obra, eu estava a trabalhar num dos maiores hipermercados daqui de Angola, que estava nascendo agora, a dona tem muito dinheiro, não adianta falar aqui o nome. Então eu estava trabalhando lá, em 4 anos eu fui promovido 3 vezes. 3 vezes. E a última vez foi em dezembro. Eu era chefe de secção e fui promovido a gerente de loja, a chefe de departamento, com uma proposta de salário muito acima daquilo que eu ganhava. E nós precisávamos de dinheiro. Mas em contrapartida, eu tinha que estar a pensar, escrever a minha carta de demissão e poder ir no campo. Então aí começaram a surgir muitas perguntas de pessoas. Então, mas você vai deixar o teu trabalho, vai deixar a tua família aqui para você? Porque numa primeira fase eu fui para lá sozinho, com um missionário apenas, para ir fazer o estudo de campo e depois posteriormente ir com a família. Então eu fui para lá o mês passado, em 9 de março, e nós chegamos lá no Bié, que é no interior de Angola, uma província que está a 700 quilômetros daqui da capital de Luanda. E nós chegamos naquele lugar, meu Deus, ficamos impactados, porque nós nos deparamos com muita gente que nem sequer ouviu falar do nome Jesus. Nós compartilhamos a palavra com um jovem e perguntamos para ele: você conhece Jesus? Eu só ouvia isso em histórias de humor, em anedotas. E o jovem perguntou para mim: Jesus, quem é esse moço? Vive aonde? Eu fiquei assim, meu Deus. Eu disse: não, esse Jesus que eu estou a falar para você é o Filho de Deus. Ele disse: como? Aí eu disse: meu Deus, vou ter que falar para ele desde a criação. Aí eu comecei a compartilhar com ele: olha, lá em Gênesis,
A Bíblia retrata que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas que nela há, sejam visíveis e invisíveis. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, e depois deu a incumbência ao homem de cuidar das coisas do jardim, deu ao homem de dar nomes a animais e demais coisas. E daí tudo corria bem. Uau, missionário João Sebastião, missionário. Deus abençoe meu companheiro. Tem o irmão Sebastião, o missionário que está comigo no campo. Eu tive que voltar aqui para Luanda para prestar apoio à família durante esse estado de emergência devido ao Covid-19. E o missionário João ficou lá no BIE, no campo missionário. Deus abençoe, meu chapa. Muita força, meu filho. Então, como eu ia dizendo, eu tive que falar do homem, quem era Jesus Cristo. Contei-lhe a ele a história da criação. Contei-lhe a ele como foi que o pecado começou a habitar e como o plano de Deus não fracassou, mas teve uma outra direção, porque o pecado passou a habitar no mundo. E aí Deus, a humanidade estava vivendo uma vida muito caótica. A humanidade estava vivendo uma vida voltada aos seus prazeres, voltada a leis, mas fora da vontade de Deus. Onde o próprio Deus teve que se reencarnar na pessoa de Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. E nasceu assim Jesus, que veio com uma missão específica de reconciliar o homem com Deus. Eu disse para ele, olha, é esse Jesus que eu estou a falar para você, que veio reconciliar a humanidade com Deus, que veio trazer paz ao homem de novo com Deus, que veio religar o caminho que o homem tinha se desviado desde a criação até Deus. E ele disse, realmente eu não conhecia esse homem. E eu falei para ele, olha, esse homem te ama, esse homem veio e morreu por você. Esse homem quer a sua mão, esse homem quer a sua vida. Você aceita dar a sua vida para ele? E ele aceitou Jesus. E mais testemunhos do campo que tivemos de pessoas que realmente nunca ouviram falar de Jesus. Nós fomos pregar o evangelho a uma comunidade, a uma aldeia, que irmãos não falavam português corrente, fluente, falavam apenas a língua nativa daquela região, que é o Umbundo. E nós tivemos que andar com um tradutor. E no final da palavra, mais de 20 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Mesmo não entendendo muito bem o português, a palavra de Deus foi lançada aí. E no mesmo dia fomos numa outra comunidade pregar o evangelho. De novo, mais de 20 pessoas aceitaram a receber Jesus. E nós tínhamos que passar para um período de discipulado dessas pessoas. E nós só éramos 2 pessoas. Sem contar que já temos mais de outras 20 e tal pessoas, que é na capital, no Quito, que estão recebendo discipulado conosco. Então, em um mês, nós passamos a fazer um trabalho diário. Desde a hora que levantávamos até a hora que nos voltávamos a deitar, de anunciar a palavra de Deus por meio de um evangelismo intencional, onde nós falávamos da palavra de Deus com as pessoas e rapidamente elas eram levadas ao discipulado. Nós temos discipulado às 10, discipulado às 11, discipulado às 12, às 14, às 17, e tínhamos a família do Homem de Paz, que nós ficávamos com ela até 21, 20 horas, e a palavra de Deus estava sendo lançada naquele lugar. E nós começamos a viver experiências que nunca havíamos vivido antes, meus irmãos. Deus começou a fazer coisas grandes. E pessoas nos procuravam para dizer, olha, eu quero fazer parte da vossa igreja. Onde é que é a vossa igreja? E nós falávamos para ele, olha, a nossa igreja está em sua casa. Nós queremos ir levar a palavra na sua casa, para compartilhar a palavra contigo. Você aceita tirar 1 hora do seu tempo? E eles rapidamente aceitavam. E aí nós nos reuníamos com essas pessoas para falar da palavra de Deus para eles. E muitos recebiam testemunhos na comunidade. Olha, o fulano, tínhamos um jovem que bebia muito. Bebia, faça a expressão, porcamente. Aquele homem bebia. E quando começou a andar conosco, as pessoas lhe perguntavam, mas Mantorras, você está doente? Tem alguma coisa? Está tudo bem consigo? Porque era notório a mudança
na vida daquele homem. E Deus começou a trabalhar na vida dele. E então eu fiquei esse período lá, em um mês nós fizemos esse trabalho maravilhoso. Só que infelizmente a pandemia de Covid-19 entrou no nosso país e a cada dia começaram a aparecer casos novos. E então o Estado decretou o estado de emergência. E nós ficamos assim, meu Deus, como vamos fazer com essas pessoas? Como é que vai ser? E ainda assim nós dávamos um jeito de poder estar com essas pessoas. E aí surge a necessidade de eu poder vir para aqui, para Luanda, e o missionário João teve que ficar lá. E só que nós estávamos na casa de um irmão que havia nos recebido. E naquele momento que eu já estava aqui em Luanda, a semana passada, ele decidiu não mais nos receber em casa dele. E foi para o missionário João e falou para ele numa sexta-feira: olha, amanhã mesmo e até domingo vocês têm que sair da minha casa. E nós ficamos assim, meu Deus, não temos para onde ir. Eu estou distante e o rapaz está lá sozinho. Felizmente apareceu alguém, um tio do nosso missionário, que está lá numa cidade que está a 35 a 80 quilômetros do Quito, e recebeu ele lá. E um dos nossos discípulos, eu liguei para ele e disse para ele: olha, nós estamos saindo por causa dessa situação, mas eu estou muito triste porque vocês vão ficar, vocês não querem acreditar o que o irmão me disse. O irmão disse para mim: pastor, não se preocupa, se essas dificuldades começaram a aparecer, porque a nossa igreja aqui vai ser muito forte. E eu olhei para mim e disse: uau, esse cara, esse homem, um novo convertido, está sendo discipulado agora e já fala comigo, a nossa igreja, ele se considera parte da igreja. E ele estava me dando força, falar: pastor, não desista, continua aí, e nós aqui estamos bem. Somente me deixa umas lições para eu poder dar aqui nas pessoas, e eu também vou começar a preparar aqui outras lições para mandar aos outros municípios. Um homem novo na palavra, e em um mês ele recebeu a palavra, recebeu a visão e já quer começar a levar a palavra lá para outras pessoas. Infelizmente isto aconteceu. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não está amarrada. E eu hoje queria te falar, no livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Você entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não vem falando para a igreja que todas as coisas boas cooperam para o bem. Paulo não veio falando que todas as coisas más cooperam. Ele apenas disse todas as coisas, sejam elas boas ou más, elas cooperam para o bem. Sejam elas boas ou más, tem sempre uma lição, tem sempre uma revelação nas coisas que acontecem. Felizmente eu não me deixo levar por essas pessoas que dizem: olha, essa pandemia é uma ira do Senhor que Ele lançou aqui para dizimar os homens. Nosso Deus é um Deus de amor. E como disse o nosso apóstolo há tempos, esse nosso Deus, Ele não precisa avisar nas pessoas que Ele vai dizimar as pessoas. Ele é um Deus soberano. Se Ele quiser fazer as coisas, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Ele não precisa mandar uma pandemia aí para avisar que Ele quer fazer alguma coisa. Ele é detentor de todo o poder. Ele é soberano nas suas atitudes. Ele é soberano na gestão do seu poder. Então, irmãos, vejam o que acontece nesse momento que nós estamos confinados em nossas casas. Fechou-se o templo, mas não fechou-se a igreja. A igreja continua viva. A igreja continua aberta. E há uma vantagem: a igreja se expandiu mais ainda. Hoje em dia nós temos 11 pessoas apreciando aí a live. E nós temos 11 igrejas na casa de cada um. Aleluia.
Nós temos 11 igrejas abertas. Nós temos mais igrejas abertas. A igreja que tinha 50 membros tem agora cerca de 40 igrejas em miniaturas abertas. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Nos fecharam local de templo, mas nós abrimos muitos templos em nossas casas. Nesse momento tem um templo aqui em minha casa aberta que estamos a transmitir esta palavra. Só para você ver que todas as coisas cooperam para o bem. Olha, eu agora estou fazendo uma live. Eu nem sequer fazia live. Eu olhava para esta aplicação, eu apreciava apenas as lives dos outros. Mas hoje em dia nós estamos a criar essas ferramentas para levarmos a palavra até a casa das pessoas. Isso é algo para darmos glórias a Deus. E o povo de Deus é esse povo inabalável. É esse povo que vê oportunidades aonde as pessoas vejam dificuldades. Aleluia. O povo de Deus veja oportunidades onde as pessoas vejam dificuldades. As pessoas estão assim, olha, onde é que estão aqueles pastores que com água curavam? Onde é que estão aqueles profetas que curavam com lenço? Meus irmãos, eu disse uma vez isso para alguém. Enquanto você está distraído a procurar essas pessoas, Deus está agindo na vida dos outros e você na tua vida não está agindo nada. Porque você é um Tomé, porque você é um duvidoso. Porque Deus não precisa desse teu alerta para Ele fazer as coisas. Deus faz as coisas quando quer. Só um testemunho. Há tempo eu fiz uma publicação e uma jovem viu a publicação e fez um comentário e me fez um pedido de amizade. Eu aceitei o pedido dela e a primeira coisa que ela falou para mim é: a paz do Senhor, pastor. Eu vi, é muito tarde, não vou responder. No dia seguinte, eu entrei novo no Face. Ela disse, olha, eu tenho uma tia que está com Covid-19 lá no Reino Unido. Pastor, por favor, nos ajude em oração. Eu disse, meu Deus, está com Covid-19? Tá bom. Tá com fome. Tá bom, vai já. Eu disse, tá bom, tá com Covid-19? Ok. Vamos orar. Nós temos o nosso relógio de oração à meia-noite. E naquele dia eu não orei à meia-noite. Eu estava na cama e eu lembrei desse pedido. E eu comecei a falar com Deus naquele momento. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus omnipresente, omnipotente. Tu estás presente em todo lugar. Eu creio que nesse momento o Senhor está presente lá no Reino Unido. Senhor, então eu te peço, manifesta-te como Deus da cura. Manifesta-te como Jeová Rafa e sara a vida dessa senhora em nome de Jesus. Depois de eu terminar de orar, aí eu dormi e passado 2 dias, a irmã voltou a entrar em contato comigo. Disse, a paz do Senhor, pastor. A minha tia recuperou. A minha tia foi lhe dado alta e segunda-feira amanhã ela vai voltar já ao trabalho. Eu disse, glórias a Deus, chamei a minha esposa, disse, amor, orei por alguém que estava com Covid-19 e está curado. Essa pessoa está curada, irmão. Então a igreja não está fechada, Deus continua sendo o mesmo Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus com fé, nós precisamos nos achegar a Deus com confiança. E meu irmão, você que está aí na sua casa, não cai na onda das redes sociais, não cai na onda da mídia, não compartilhe apenas coisas ruins. Deus ainda é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que agiu lá nos tempos remotos é o mesmo Deus que Ele continua agindo agora da mesma forma, da mesma maneira, continua falando na mesma língua que a sua língua. E eu quero que você aproveite esse momento e que a chama de Deus que está dentro de você se acenda e você possa, meu irmão, ser a boca de Deus na sua nação. Ser a boca de Deus nessa geração. A boca que vai se levantar para falar palavras de edificação. Não apenas a boca que vai se levantar para falar, aí
o presidente, ele decretou mais isso, decretou mais aquilo. Meus irmãos, vamos vendo na porta aberta que Deus quer operar na casa de cada um de nós. Nós estamos em casa e felizmente nós estamos voltando a alguns hábitos que nunca devíamos deixar. Voltar ao hábito de sentar à mesa com os filhos, levar uma palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, saiba que você é um atalaia de Deus. Que Deus está usando essa situação para te levantar como um líder em potencial. Deus quer te levantar como um pastor da sua casa. Deus quer te levantar como uma pastora da sua casa. Deus quer te levantar como um líder, como uma líder de grupo celular em sua casa. E você aproveita essa oportunidade e começa a levar a palavra de Deus em sua casa. Vocês vão ver que quando essa situação passar, as nossas igrejas vão duplicar. Vamos ter muitas igrejas, porque muitos que começaram cultos caseiros já nunca mais vão querer parar. Nós tínhamos um irmão na igreja da Corimba, a mãe nem sequer deixava ele ir para a igreja. E ele, antes de abrir o grupo Vida em casa dele, nesses dias, o irmão estava receoso. No primeiro dia que deram o grupo Vida, a mãe dele disse: eu não vou aí, tem muitos jovens, eu não vou lá assistir. Meus irmãos, a semana antepassada ouvimos então que essa mãe está frequentando esse grupo Vida com as crianças, com os jovens. E essa mãe está ouvindo a palavra de Deus. Então, meu irmão, você, homem de Deus, você serva de Deus, qual é a palavra que você precisa levar para a nação agora? Qual é a palavra que você precisa levar para a sua casa? Será que é uma palavra de medo? Será que é uma palavra de tristeza? Eu sei que é mal nós estarmos fechados em casa. Mas quem fecha a porta da nossa casa não fecha a boca de Deus. E você veja um exemplo. Eu estou a falar a partir de Angola, de África. Vocês estão lá na América, no Brasil, em muitos estados, e vocês nesse momento estão a ouvir a palavra de Deus. O que adiantou fechar o templo? O que adiantou fechar a porta de casa? A palavra de Deus não está fechada. O apóstolo Paulo disse em Romanos: a palavra de Deus está bem próxima, está junto à sua boca. E esta mesma palavra é poder para a salvação de todos aqueles que creem. E ele faz uma pergunta: como as pessoas vão crer se não ouvirem esta palavra? Então, meu irmão, as pessoas precisam ouvir esta palavra através de você para elas poderem crer. Amém? Eu te convido que você abra aí a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4 até o versículo 5. 1 de Pedro, o capítulo 2, o versículo 4 até o versículo 5. Olha, meu irmão, tamanha palavra de Deus a falar para você agora. Diz assim a palavra de Deus: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, olha a tamanha palavra de Deus. Eu disse que nós precisamos aproveitar esse momento para levar a palavra. Nós precisamos aproveitar esse momento, nem que for para ligar, nem que for para ser por meio de WhatsApp, nem que for para ser por meio dessa live, nós precisamos levar a palavra de Deus. Apóstolo Pedro, servo do Senhor Jesus, ele leva uma palavra dirigida a nós, que recebemos a palavra de Deus,
para nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e nos tornamos parte do povo escolhido, da nação eleita, de um povo adquirido, do sacerdócio santo. A palavra que ele diz é assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Meus irmãos, vou vos dizer uma coisa. Nós não somos qualquer. Nós não somos qualquer povo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos o povo de Deus. E você já ouviu falar que Jesus é a pedra viva, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, que passou a tornar-se a pedra angular, a pedra principal. Da outra vez o Senhor me trouxe uma revelação da pedra angular. Como é que é uma pedra angular? É uma pedra de 3 ângulos. Os 3 ângulos apontam para qualquer lugar. E quando olhamos para Jesus, a sua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão passar por mim. E você olha para a pedra angular, tem 3 ângulos. E dos 3 ângulos, ele te dirige a algum caminho. A pedra angular é Jesus Cristo. E nessa passagem, Pedro faz uma comparação de nós com o próprio Jesus. Ele fala que assim, de medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Aleluia! Nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas. Estamos sendo utilizados como pedras vivas para levar vida na nossa nação, para levar vida nessa geração. Meu Deus, olha a profundidade dessa palavra. Ele traz uma comparação de você, meu irmão, com Jesus Cristo. Ele fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Meu irmão, Deus te levantou como uma pedra viva, assim como levantou Jesus Cristo. Ele traz essa comparação que assim como Deus usou Jesus como essa pedra viva que levou a salvação e era a pedra angular, Deus levantou você também, meu irmão, minha irmã, como pedra viva para edificação. E eu faço uma pergunta para você. Qual tem sido a sua reação diante dessa pandemia? Será que você leva edificação ou você leva medo? Será que você leva edificação ou você leva dúvida? Você leva edificação para as pessoas? A Bíblia diz que assim como ele levantou Jesus como pedra viva, também nos escolheu para a edificação de uma casa espiritual. Meu irmão, você precisa edificar uma casa espiritual a todo lugar que você passa. Lembra que você tem uma missão que é levar edificação. Você precisa levar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas se sintam fortalecidas, para que elas se sintam fortes no Senhor. Pois a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então você precisa fazer que esta coisa chamada Covid-19 coopera para o bem. Como é que vai cooperar? Você precisa usar essa situação para levar a palavra de Deus nas pessoas, para levar a salvação nas pessoas, para levar esperança nas pessoas. Mas anteriormente a palavra de Deus diz que a esperança que se vê não é esperança. E só para você ter uma noção, Deus está a trabalhar. Covid-19, ok, muitas pessoas infectadas, mas tem um segredo: tem mais pessoas recuperadas do que pessoas mortas. Estamos a caminhar para o melhor. Então, muitas vezes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Apóstolo Paulo lhe abriu
abriram-lhe uma oportunidade para falar da palavra lá em Efésios. Ele aproveitou aquela oportunidade, levou uma palavra que chocou com a realidade daquele povo, que lhe fizeram convite: olha, volte aqui mais vezes na sinagoga para trazer essa palavra. Como é que você tem aproveitado as oportunidades? Lá no livro de Atos, o capítulo 16, nós vimos Paulo e Silas a serem presos porque libertaram uma mulher que tinha espírito de adivinha. Paulo e Silas erraram, fizeram uma coisa má. Eles fizeram uma coisa boa, meu. Eles libertaram aquela mulher. A mulher foi liberta. Mas sabes o que é que aconteceu com eles? Eles foram presos por libertar uma mulher endemoniada. Não foram só presos, foram açoitados, levaram pancada, levaram tareia e foram na cadeia. E tinha um homem a guardar eles. Sabe o que é que eles fizeram? Eles não ficaram lamentando, eles não ficaram reclamando. Sabe o que é que eles fizeram? Eles oraram, eles adoraram a Deus, eles fizeram um louvor carismático naquele lugar, que vou te dizer, aquele lugar mexeu, as correntes rebentaram, todas as celas se abriram e os presos todos fugiram, mas Paulo e Silas não fugiram. O centurião, quando viu aquela situação, logo que ele acordou, olhou naquilo, foi para dentro, pediu luz. Diz: dá-me uma luz. Ele clareou o lugar. Logo que viu aquela situação, pegou na espada para se matar. Paulo disse: ei, homem, não faça isso, nós estamos aqui. E o homem olhou, não acreditava. Deixa eu colocar um parênteses. No momento da aflição, sabe o que é que o homem pediu? Pediu luz. Sabe o que é a luz? Luz é Jesus Cristo. Aleluia. E no momento da aflição nós precisamos pedir na luz, no Pai das luzes. Porque a luz é boa. Porque a luz clareia. Aleluia. Então, o homem olhou para Paulo e Silas, pronto a se matar. Paulo disse para ele: não faça mal nenhum. E ele disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. E eu trouxe essa situação para te dizer o quê? Imagina se Paulo começava a murmurar de Deus. Deus tinha um plano em Atos 16, que era a salvação desse carcereiro. E tudo começou com aquela mulher adivinha. A mulher começou a adivinhar. Com um espírito mau, Paulo expulsou aquele espírito. E por ter expulsado aquele espírito, estragou o pão, o dia a dia de muita gente que dependiam daquela mulher com os seus bens, com as suas adivinhações. E Paulo e Silas foram colocados para a cadeia. Mas Deus leva eles na cadeia com o objetivo de salvar o carcereiro e a sua família, meus irmãos. Então, algumas coisas vão acontecer na tua vida, algumas coisas vão acontecer na nossa nação, algumas coisas vão acontecer na igreja, que se calhar você vai ser o sacrificado, mas é para levar vida para as pessoas. Hoje, se calhar, você pode estar triste por estar em casa, mas você, se calhar, vai estar prestando atenção mais para a sua filha que precisava da palavra. E você vai poder levar uma palavra para ela. Por isso é que a Bíblia diz aqui que nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas para edificação de uma casa espiritual. E eu trago uma observação aqui, que é a seguinte: consideremos algumas coisas. Vamos tirar 5 apontamentos aqui. A primeira: pedras vivas. Vamos identificar as pedras vivas aqui nesse lugar. A pedra viva somos nós que recebemos Jesus Cristo. Nós somos as pedras vivas, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Número 2, edificação. Edificação é a nossa função, é a função da igreja, levar edificação para o povo. Eu estou trazendo hoje essa palavra com um único objetivo, meu irmão: que o nome do Senhor seja louvado e que traga edificação para a sua igreja lá no Brasil.
que traga edificação, que te fortaleça. Não só fortalecer, porque fortalecer tem muito a ver com o emocional. Nós ouvimos uma palavra boa, nós ouvimos uma palavra picante e nós nos sentimos fortalecidos. Mas não é esse fortalecimento que eu estou te falando. Estou te falando de edificação. Edificação. Se você observa os construtores, nós chamamos aqui de caboclo, aí vocês podem dizer alicerce. Ele antes faz um alicerce para a edificação do templo. E a edificação ela é feita por meio da palavra de Deus. São os armamentos que nós vamos trazer para a igreja poder combater os momentos ruins, para a igreja poder se manter firme diante das dificuldades. E é para isso que Deus nos chamou como pedras vivas para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação de uma casa espiritual. Casa espiritual, que é a terceira consideração que eu queria falar para você, que é a igreja do Senhor Jesus. Casa espiritual é a sua casa. Jesus, quando entra diante do templo, encontrou pessoas vendendo no templo, ele destruiu tudo e disse: a casa do meu pai não é casa de comércio, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Será que você pode dizer isso hoje da sua casa? Meu irmão, se não era, aproveita agora esse momento e transforma a sua casa uma casa de oração. Transforma a sua casa um templo. Transforme a sua casa um monte. Transforme a sua casa um local de edificação. E leva a palavra para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos e construa, erga um edifício espiritual. Aleluias. A quarta consideração é o sacerdócio santo. Sacerdócio santo, nós podemos considerar, meus irmãos, cada crente que tem a missão de interceder um pelo outro. Nós nesse momento a gente ora e muitas vezes nós oramos por nós mesmos. Quantas vezes você tem orado pelo seu irmão? Quantas vezes você tem orado pelo seu pastor? Quantas vezes você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? Sacerdócio santo é esse, cada crente que se levanta como um pilar de oração para a vida de alguém, que se levanta como um líder, que se levanta como um pastor. E Deus está te levantando nesse momento que estamos fazendo as reuniões domiciliares. Deus está te levantando como um possível líder. Eu disse anteriormente aos nossos irmãos aqui, quando terminar esse estado de emergência, nós vamos ver muitos novos líderes de Grupo Vida, vamos ver novos pastores, vamos ver novos missionários, levando a palavra de Deus para muitos lugares. E a quinta consideração que eu queria trazer para você é o sacrifício espiritual. Nesse momento nós estamos trazendo um sacrifício espiritual aqui, que é estarmos trocando o nosso tempo para fazer algo útil. Sacrifício espiritual pode ser um momento de oração, jejum, louvor, adoração, meditação, pregação da palavra, pregação do evangelho. São sacrifícios espirituais. Então imagina que Deus está nos trazendo uma comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo para nós nos levantarmos como pedras vivas. Nós não somos qualquer, nós somos povo de Deus. Deus nos levantou como seus filhos amados para levarmos a sua palavra até os confins da terra, para levarmos a sua palavra em vários os lugares, para levarmos a sua palavra e trazer edificação. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja, que diz o seguinte: que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nele buscam. Que todas as coisas elas vão a favor da igreja, porque somos nós que amamos a Deus e buscamos a sua palavra. E esse momento, eu, Vladimir, creio que esse momento está cooperando para a igreja. Meus irmãos, não é uma derrota.
porque nesse momento estão a surgir muitos crentes. Hoje todo mundo compartilha um versículo bíblico, hoje todo mundo compartilha uma palavra, e muitos nesse momento estão ganhando o apreço pela igreja de Deus. E nós precisamos continuar com o nosso trabalho. Nós precisamos continuar com a palavra. Nós precisamos continuar divertindo o pecado, meu irmão. Eu trago essa palavra de coragem para você. Não transforme a sua pregação naquilo que as pessoas precisam ouvir. Não, eu não posso falar muito de pecado, senão as pessoas não vão vir para a igreja, senão as pessoas não vão me ouvir. Deus te levantou como atalaia, Deus te levantou como missionário, Deus te levantou como pregador da sua palavra, para levar a sua palavra. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Entenda, a vontade de Deus não é a tua vontade, não é a vontade das pessoas, mas é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, do seu jeito, do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Não, essa palavra não me agradou. Olha, o que o irmão fez não me agradou. O irmão não fez para te agradar, o irmão fez para a honra e glória de Deus. Então se adequa na vontade de Deus, que é perfeita, agradável e é boa. Aleluias. Então nós precisamos ir avante com a sua palavra. E nesse momento devemos aproveitar para colocar as coisas em ordem na casa. É isso, pastor Marcelo. Precisamos aproveitar. Você, pai, agora está mais tempo com a sua família. Começa a colocar ordem aí. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tchau, tchau. Até já. Obrigado. Deus abençoe. Saudações a todos os nossos irmãos daqui da Angola, o nosso líder, o pastor Mauro dos Santos. O nosso apóstolo tentou falar na Sakidila. É Nga Sakidila. É só tem um N, depois do N coloca o G, vai ficar Nga Sakidila. É mesmo assim. Deus abençoe a todos. Tchau.